Livro de Rute, capítulo 4, diz assim: Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador, de quem havia falado, ia passando, Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhe: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, dize-me para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Rute, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Rute, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo, e também os líderes que estavam na porta, disseram: somos testemunhas que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel, tornando-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Assim como Boaz casou-se com Rute, assim Boaz casou-se com Rute, tornando-a sua esposa, e ele a conheceu intimamente. O Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar deles. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Troia. Troia é uma história da mitologia, o cavalo de Troia. E o filme ele começa com uma frase. A frase diz o seguinte: o homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então perguntamos a nós mesmos: irão nossos atos ecoar através dos séculos? Muito tempo depois que tivermos partido, vão ouvir nosso nome? Vão querer saber quem éramos? Com que coragem lutamos e o quanto amamos intensamente? E o filme todo vai tratar dessa história, de que a importância de ser lembrado, de ter o seu nome lembrado. Será que as pessoas vão se lembrar de nós?
Será que daqui a 100 anos vão lembrar quem nós fomos? Você se lembra o nome do seu avô? Dos 4 avós? Você se lembra o nome dos seus bisavós? Você se lembra o nome dos pais dos seus bisavós? Seus tataravós? Não se passaram 100 anos que eles morreram, e você já não se lembra quem eles foram. É dito que uma pessoa ela morre 2 vezes, uma fisicamente, e a outra quando o seu nome é pronunciado a última vez na terra. O filme Troia, ele trata principalmente sobre Aquiles. Aquiles é um herói, e diz que, logo no início do filme, um garotinho diz para Aquiles algo como, diz assim: nossa, você vai lutar com aquele gigante? No filme tem uma cena bem interessante, Aquiles, o herói deles lá, vai lutar com um gigante, e um menininho fala: você vai lutar com aquele gigante? Ele é muito forte, eu não teria coragem. O menino diz. Então Aquiles responde: é por isso que o seu nome nunca será lembrado. Algumas pessoas nunca serão lembradas, como seus bisavós, seus tataravós. Algumas pessoas serão lembradas, mas por algo ruim que elas praticaram. Como Hitler, por exemplo. Mussolini. Algumas pessoas serão lembradas por algo de ruim que elas fizeram. Algumas pessoas serão lembradas por algo de bom. Como Santos Dumont, por exemplo. Os nossos filhos, os filhos dos meus filhos vão estudar sobre Santos Dumont, o pai da aviação. Sobre Picasso. Essa semana eu tenho lido com o meu filho a história de Picasso. É bem interessante a história dele. Algumas pessoas serão lembradas, como Leonardo da Vinci, Lula, Dilma, Sérgio Moro, Temer. Anos vão se passar e essas pessoas serão lembradas. A pergunta é: como as pessoas se lembrarão de você? De que maneira? O que será que colocarão na lápide do seu túmulo? Aqui jaz um homem que serviu a Deus, que amou sua família, que foi honesto. Aqui jaz uma mulher temente a Deus. Será que é isso que vão colocar? Salmo 90, versículo 17 diz: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. O autor desse salmo, Moisés, no final do salmo ele diz: Senhor, abençoe aquilo que nós fazemos, para que aquilo seja solidificado, consolidado, para que aquilo seja bênção para outras pessoas. Eu gosto muito de hinos que foram escritos no século XVI. Imagine estes homens que escreveram, estas mulheres que escreveram estes hinos. Deus abençoou, foi consolidado a obra das mãos deles, ao ponto que 200, 300, 500 anos depois nós ainda cantamos estes hinos. Nós temos que pedir para Deus: Deus abençoe o que nós fazemos, consolida. Numa outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, Salmo 90, versículo 17 diz: derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, Senhor, dá-nos sucesso em tudo. Eu quero te desafiar esta noite a orar assim: Senhor, abençoe o que eu tenho feito, abençoe o meu trabalho, abençoe a educação que eu tenho dado aos meus filhos, abençoe o meu ministério, abençoe aquilo que eu tenho realizado, o chamado que o Senhor deu a mim. Nós temos pessoas aqui que trabalham em várias áreas da nossa sociedade,
Peça a Deus para que Deus abençoe, para que Deus consolide a obra de suas mãos. O livro de Ruth nos conta a história de pessoas simples, pessoas que eram muito simples. Toda a história se passa numa cidade pequenininha, a cidade de Belém. Hoje, a cidade de Belém não tem mais do que 30 mil habitantes, você sabia disso? Em uma cidade pequena, através de pessoas simples, Deus marca a vida dessas pessoas e o nome dessas pessoas ficaram para a história. E hoje nós estamos estudando um livro que leva o nome desta mulher, Ruth, um dos personagens que Deus abençoou. Hoje nós vamos ver que Deus, Ele é grandioso, irmãos, e misericordioso. No capítulo 1, quem esteve presente, quem não esteve pode ver pelo YouTube. O capítulo 1 fala da fome. A família de Noemi, com seu marido Elimeleque e 2 filhos, saem de Belém e vão para Moabe, uma terra que Deus não gostava daquela terra. Era uma terra que tinha sido amaldiçoada. Por não confiarem em Deus, eles vão para Moabe. E o que aconteceu em Moabe? Os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 moabitas. E aí, o marido de Noemi morre, e os 2 filhos de Noemi também morreram. O capítulo 1 fala de uma tragédia. Uma mulher e 3 funerais. E uma de suas noras, uma moabita, Ruth, decide acompanhar Noemi. Noemi diz, eu vou voltar para Belém. E Ruth diz, eu vou com você. No capítulo 2, elas chegam em Belém, estão passando necessidade, Ruth diz, eu vou para o campo colher. No capítulo 2, a gente viu que ela encontra um homem chamado Boaz, um homem rico, que é generoso. E a gente viu Ruth, uma mulher pobre, que é animada. Então é possível ser rico e generoso, e é possível ser pobre e animado. Isso nós vimos no capítulo 2. No capítulo 3 começa o romance entre Ruth e Boaz. Noemi dá umas dicas para Ruth, sua nora, diz, olha, toma um banho, passa um perfume, põe a melhor roupa e vai para o campo se encontrar com Boaz. E ela pede Boaz em casamento. É interessante, a mulher pediu o homem em casamento, fazia parte da cultura, e ela se coloca à disposição para se casar com Boaz. E Boaz diz, eu quero muito me casar com você, mas eu não posso, porque tem um outro homem que está na frente, um resgatador. Havia uma lei, quando uma mulher estava viúva, o parente mais próximo tinha que se casar com ela. Ele falou, mas eu vou fazer de tudo para conseguir, eu vou lá conversar com ele, se ele não quiser, aí eu me caso com você. E agora nós entramos no capítulo 4, o capítulo 4 fala da história de um homem honesto, uma mulher que confiou em Deus, e um bebê que trouxe esperança. O capítulo 4 fala a história de um homem honesto, Boaz, uma mulher que confiou em Deus, Ruth, e de um bebê que trouxe esperança. E nós vamos ver em 3 partes o que Deus tem a nos dizer nesse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver que vale a pena ser honesto e obediente à palavra de Deus. Boaz, ele não tentou armar alguma coisa, algum esquema. Ele sabia que a lei dizia que para se casar com Ruth tinha que ser um parente próximo, e existia um homem que era mais próximo do que ele. Então o que ele faz? Versículo do 1 ao 3 diz, então Boaz foi até a porta da cidade, e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, o homem que era parente mais próximo, Boaz lhe disse, vem cá, senta-te aqui. Uma outra tradução diz, ô fulano, vem aqui que eu quero conversar com você. Interessante, guarde isso, o nome deste homem não aparece. Ele não merece ser lembrado. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhe, sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador, ao fulano,
Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Então, o que a gente vê aqui nesses 3 versículos é, primeiro, não aparece o nome do outro resgatador. E segundo, Boaz, ele procurou o resgatador mais próximo. Ele foi até o homem e ele chamou 10 testemunhas. Ele não queria fazer nada com maracutaia, com enrolação, de forma desonesta. Ele chamou 10 testemunhas. Versículo 4 diz: resolvi informar-te disso. Noemi vendeu uma terra que pertencia a ela. Aí ele disse: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, dize-me para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti só eu. Então ele respondeu: eu o resgatarei. Boaz, ele fala o seguinte: olha, Noemi vendeu uma terra que pertencia à sua família. Existia uma outra lei no povo de Israel que dizia o seguinte, que as terras elas deveriam permanecer nas famílias a quem as terras pertenciam. Se uma família passasse por um momento de crise, ela podia vender. E se ela vendesse, um parente mais próximo deveria comprar de volta para que aquelas terras permanecessem naquela família. Se ela não tivesse nenhum parente próximo para resgatar, depois de 50 anos, aquele homem que comprou, ele deveria devolver as terras para aquela família. Era uma forma de Deus equilibrar a balança, para não haver injustiça, para que as terras permanecessem em cada família, em cada tribo. E Boaz diz: olha, Noemi vendeu a terra dela, e agora alguém tem que comprar de volta. E o homem disse: eu vou comprar. Tudo bem. Versículo 5: porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita. Guarda bem esse nome. Que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Versículo 6. Então o resgatador respondeu: eu não vou poder resgatar não, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque eu não posso fazê-lo. O que aconteceu aqui? O homem achou que só tinha uma terra. Falou: enquanto tem uma terra, eu resgato. Aí Boaz falou: só que junto com a terra vem a mulher. Está incluído no pacote. Você vai ter que ficar com Ruth também, a Moabita. O homem disse: eu não posso então resgatar. Por quê? Talvez por alguns motivos que a Bíblia não relata. Primeiro, se ele comprasse essa terra e se casasse com Ruth e tivesse um filho com Ruth, quando ele morresse, essa terra ficaria apenas com o filho que ele teve com Ruth. Se ele tivesse outros filhos, os outros filhos não teriam parte na herança. Segundo, ao comprar essa terra não seria dele. Ele daria o dinheiro para Noemi e essa terra ficaria na família de Noemi. Então ele daria o dinheiro, teria que sustentar Ruth e provavelmente a sogra. Quer dizer, ele não teria lucro nenhum com a compra. Um terceiro motivo: Noemi saiu de Belém e foi para Moabe. Os 2 filhos delas casaram com moabitas. E era proibido se envolver com povos de outras nações, principalmente com a nação de Moabe. Havia uma lei para o povo de Israel. O que aconteceu? Além deles saírem de Belém e irem para Moabe, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e os 2 filhos de Noemi, que se casaram com 2 moabitas, morreram. Talvez o resgatador pensou: rapaz, se eu casar com essa mulher, é bem provável que eu também morra. E outra, que o texto não diz, mas em nenhum lugar do livro de Ruth diz que ela era bonita. Normalmente, quando uma mulher é formosa, por exemplo, como Raquel, esposa de Jacó, é relatado que ela era muito formosa. A própria esposa de Abraão é dito que ela era muito formosa, mas sobre Ruth não diz que ela era bonita.
Então, olha a situação: o homem teria que casar com uma mulher que não é tão bonita, teria que sustentar ela, comprar as terras da sogra, e não seria dele, e teria que sustentar essas duas para o resto da vida. Ele falou: olha, isso aí vai me prejudicar, eu não quero. Versículo 7 e 8 diz: antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele já tirou a sandália. Falou: está aqui, ó, vou passar para você, né? Estou te dando aqui um documento. Versículo 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertence a Elimeleque, Quilion, que é um dos filhos de Noemi, e Malom, o outro filho, e de que também adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. Então o homem tirou a sandália, deu a Boaz. Isso era como se fosse um documento, igual no cartório. Você vai comprar uma casa hoje, tem um documento, tem que assinar. Naquela época você dava sandália para o cara, uma cultura. O interessante é que ele diz: eu vou me casar com a moabita. Boaz diz: quem eram os moabitas? Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo do céu? Apenas 3 pessoas foram salvas de Sodoma e Gomorra: Ló e suas 2 filhas. Aí eles ficaram escondidos numa caverna. As 2 filhas pensaram: como é que agora nós vamos manter a nossa geração? Não tem mais homens para nós nos casarmos. Igual às vezes algumas irmãs pensam na igreja: nessa igreja não tem homem, como é que eu vou me casar aqui? Isso é perigoso. Não confiar em Deus, não ter paciência de que Deus pode enviar, o príncipe. O que aconteceu? As 2 filhas falaram: já vamos dar um jeito para esse negócio, vamos embebedar o nosso pai, vamos dormir com o nosso pai, ter relação sexual com o nosso pai, e aí nós vamos dar continuidade à nossa família, para que a nossa família não seja extinta. O plano delas, infelizmente, deu certo. As 2 ficaram grávidas, e das 2 nasceram 2 nações. De uma nasceu uma nação chamada Amon, os amonitas, e da outra nasceu Moabe, os moabitas, e Ruth é moabita. Você percebe que muitos anos se passaram agora, na história de Ruth, de que esse fato aconteceu, mas havia um preconceito. Os moabitas são frutos de um incesto, de pessoas que não confiaram em Deus. Mas o que a gente aprende? Que Boaz falou: eu vou me casar com ela, porque Ruth, ela deu evidências de que havia se convertido a Deus. No capítulo 1, a gente viu ela fazendo uma profissão de fé para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e aonde você morrer, eu também vou ser enterrada ali. Essa foi a profissão de fé de Ruth. Ruth se converteu ao Deus de Israel, e Boaz viu as evidências de uma pessoa convertida, e ele estava decidido a se casar com ela, mas ele agiu de forma honesta. Ele convocou uma assembleia, ele foi falar com o homem, ele deu todos os detalhes. Então, o que nós precisamos aprender nesta noite? Vale a pena sermos honestos. Vale a pena, irmãos. E como é difícil isso hoje. Escuta o que eu vou dizer e, se possível, anote: a sua honestidade será testada. E não pense você que alguém vai chegar com um pacotão de dinheiro. A sua honestidade vai ser minada com pequenas coisas. Com pequenas coisas. Eu acabei de me mudar agora. E onde nós nos mudamos é um condomínio. E a gente foi pedir um tag para o meu sogro, para pôr no carro, para ele poder entrar
no condomínio, sem ter que passar pela portaria. E mudou a lei agora. Teve uma assembleia lá, não, a tag é só para os moradores. Aí um dos carinhas lá que trabalha na frente, lá na guarita, ele veio até a minha casa e falou assim: olha, seu Fernando, é o seguinte, o senhor desce lá com o carro do seu sogro e fala que é para você. Eu pensei, olha rapaz, esse cara é... né? Uma coisa pequenininha, irmãos. A nossa honestidade será testada. Com pequenas coisas. Você acha que esses homens que estão sendo presos em nosso país começaram roubando milhões? Você acha mesmo? Ensine os teus filhos a serem honestos desde pequenos. Mostre para eles o valor da honestidade. E às vezes a honestidade vai custar um preço alto. Às vezes o seu patrão vai dizer: olha, diga que eu não estou, minta. E você vai dizer: eu não vou mentir. Então você vai ser mandado embora. Tá bom. Numa época de crise, numa época em que está difícil arrumar emprego, a sua honestidade será testada. Assina um negócio aqui, faz um trambiquinho aqui, isso aí não é nada. Vale a pena sermos honestos no trabalho, honestos em nossos compromissos. Nós temos que ser honestos em nossos compromissos. Se você não pôde ir, avise. Ligue avisando. Mas se você se comprometeu com alguém, cumpra, ainda que isso seja difícil para você. Se você deu a sua palavra, cumpra. Nós temos que ser honestos no namoro. A palavra de Deus diz que nós temos que ter um namoro de santidade. Nós temos que ser honestos no nosso namoro. Eu me lembro que, no começo, quando eu conheci a Carla, o pai dela falou assim: olha, ela pode ser sua amiga, mas namorar não. Eu falei, tá bom. E nós se encontrávamos uma vez por mês, sozinhos. E ele falou assim: ela pode conversar, vocês podem ser amigos, vocês podem, né? Mas namorar não. E eu lembro que eu ficava com uma vontade de pegar na mão dela, irmãos. Pegar na mão. E foi quase um ano, nós nos encontrando, ninguém estava vendo. Eu poderia dar uma namoradinha com ela. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E foi um tempo bom, sabe por quê? Porque daí nós não tínhamos outra coisa que fazer, senão conversar. E conversamos, e conversamos, e conversamos. E a gente se conheceu antes de se casar. Então, moças, rapazes que estão namorando, sejam fiéis a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Valeu a pena eu esperar, irmãos. Depois Deus me deu essa bênção. Glória a Deus, aleluia. Que esposa maravilhosa que Deus me deu. Eu não mereço. É graça de Deus. Vale a pena esperar. Vale a pena ser honesto no casamento. Os que são casados aqui, sejam fiéis às suas esposas, os maridos. Sejam fiéis, sejam honestos. Cumpram com a palavra de vocês, que vocês disseram no altar, diante de Deus e diante dos homens. Mulheres, a mesma coisa. Sejam honestos, sejam homens de verdade, vocês que são casados. Honrem a Deus e as suas esposas, e mulheres a mesma coisa. É preciso ser honesto com a igreja que nós frequentamos. Aqui, para se tornar membro, nós pedimos que as pessoas façam uma profissão de fé. Leiam um pacto diante de Deus. Seja honesto com Deus, com a palavra de Deus.
A gente vê na figura de Boaz um homem honesto, um homem que cumpriu o que ele disse, e não tentou trapacear ninguém. Ele chamou testemunhas, ele fez tudo às claras, durante o dia, na presença de todos. Você tem sido honesto no seu trabalho, com os teus irmãos, na tua casa, na tua família, com teus vizinhos, na tua igreja? Seja honesto. Vale a pena ser honesto e obediente à palavra de Deus. Em segundo lugar, vale a pena confiar e descansar em Deus. Depois que Ruth teve todo aquele lance com Boaz, de pedir Boaz em casamento, ela foi e contou para a sogra tudo o que tinha acontecido. O que a sogra disse para ela? Ruth, capítulo 3, versículo 18. Disse Noemi: agora espera, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ruth, você já fez sua parte. Você já falou com Boaz. Ele já sabe que você gosta dele. Agora espera. Confie em Deus. Não fica tentando dar um jeito. Não fica tentando apressar as coisas. Espere. Versículo 11. O que aconteceu com Ruth? Por esperar. Então, todo o povo da cidade de Belém, e também os líderes que estavam na porta, disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com esta mulher, com Ruth, que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torne-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. Toda a cidade, por ver que tudo foi feito do jeito certo, sem trapaças, por ver que Ruth era uma mulher crente, fiel a Deus, o que a cidade fez? Todo o povo abençoou Ruth. Que ela seja como Raquel e Leia. Quem foram essas duas mulheres? As duas esposas de Jacó. Quem foi Jacó? O pai da nação de Israel, das 12 tribos de Israel. O que esses homens estavam dizendo é que você, com essa nova esposa sua, com Ruth, vocês sejam abençoados. E ele disse uma coisa no finalzinho: e famoso em Belém. Que teu nome não seja esquecido, que Ruth seja abençoada como Raquel foi, como Leia foi. Versículo 12. E com todos os descendentes que o Senhor te der desta moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Pérez era o pai da família de Belém. Além das 12 tribos, cada tribo tinha suas famílias. E eram conhecidas pelos nomes. A família de Pérez é a família dos belemitas, da cidade de Belém. Então eles estão dizendo que Deus abençoe, como abençoou a nossa família, a família de Belém. Versículo 13. Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando a sua esposa, e ele a conheceu intimamente. O Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. É interessante que ela ficou casada 10 anos com Malom, um dos filhos de Noemi, e não engravidou. É provável que ela era estéril. Mas o povo pediu a bênção de Deus para ela, que ela seja frutífera, que ela tenha muitos filhos, que ela seja como Raquel, como Leia. E diz que o Senhor permitiu que ela engravidasse. Sabe o que a gente aprende? Vale a pena confiar em Deus e esperar. Existe um momento de nós agirmos, mas existe um momento da gente esperar. Você já mandou os currículos? Já foi atrás? Agora espera. Você já conversou com quem tinha que falar? Agora espera. Você tem confiado em Deus para o teu casamento? Para o teu, talvez, futuro casamento? Você tem confiado que Deus vai, no tempo certo, vai dar tudo o que você precisa, Ele vai suprir suas necessidades? Em relação aos teus filhos,
Talvez exista pessoas aqui que os filhos não são crentes ainda. Você tem confiado que Deus está no controle da situação? Ou você fica desesperado? Não confia em Deus, tenta arrumar um jeito. Mães que estão aqui, confie que Deus está cuidando dos seus filhos. Você tem confiado em Deus no seu trabalho, no ministério, que no tempo certo as coisas vão acontecer como Deus quer? Às vezes a gente quer crescer rápido na empresa, a gente quer ganhar mais e isso desgasta a gente. A gente fica desesperado. Tenha paciência, espera, faz sua parte, trabalhe, seja honesto. Você quer se casar? Faça a sua parte. Seja honesto, seja fiel a Deus. Cumpra a palavra de Deus, não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu, espere em Deus. Salmo 37, 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 56, 4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Eu confio em Deus. Você confia em Deus? Mateus 6, 33, 34. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe. E Jesus vai dizer, sabe quem faz isso? São os pagãos, os idólatras que se preocupam com o dia de amanhã. Você está preocupado com o dia de amanhã? O que comeremos? O que vestiremos? Jesus diz para você, olha para o pardal, sabe essa ave mais insignificante? Eu alimento ela todos os dias. E ela não planta. Os pardais não são agricultores, mas todos os dias eu os alimento. Vocês não valem mais do que um pardal? Deus não disse para o pardal assim, ó, seja feita a minha imagem, conforme a minha semelhança. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas você foi. Descanse em Deus. Vale a pena ser honesto e obediente. Vale a pena confiar e descansar. Ruth descansou e Deus abençoou ela. E vale a pena servir a Deus. E aqui nós vamos para Noemi. Noemi era uma serva de Deus, mas ela perdeu o marido e 2 filhos. Como você ficaria? Você continuaria firme na igreja? Se Deus tirasse o seu marido e seus 2 filhos, você continuaria fiel a Deus, amando a Deus? Olha o que aconteceu com Noemi. Ruth 1,13. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela disse assim, olha, Deus está bravo comigo. A mão de Deus se voltou contra mim. Noemi falando, isso lá no capítulo 1. Depois ela disse no versículo 1:20, capítulo 1:20. Mas ela respondeu, não me chame mais Noemi. A palavra Noemi é agradável. Chame-me de Mara, que significa amargo. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Ela falou, ó, Deus se voltou contra mim. Deus tornou a minha vida amarga. Você vê que ela está meio assim, meio revoltada. Você percebe na fala dela. Não me chama mais de Noemi não, chama eu de Mara agora, viu? Porque Deus tornou a minha vida amarga. No versículo 21, ela fala, de mãos cheias eu parti. Ela saiu de Belém e foi para Moabe, de mãos cheias. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Você vê lamento, você vê amargura no coração desta mulher. No capítulo 2, versículo 20, quando Ruth chega para ela e conta tudo o que Boaz fez, que Boaz deixou ela colher no campo dele, e deu ainda um monte de coisa para ela trazer para casa de comida, aí ela começa a mudar. Aí ela diz assim, Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Seja ele abençoado pelo Senhor.
que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Uma mulher que está amargurada, como é que ela muda e diz assim, que Deus abençoe ele? Como é que ela acredita que Deus é capaz de abençoar? Se Deus só trouxe desgraça para a vida dela, segundo a fala dela. Sabe por quê, irmãos? Porque foi um momento de angústia que ela estava vivendo, e ela falou aquilo, mas lá no fundo ela não desistiu de servir a Deus. Tanto que ela diz: Deus é capaz de abençoar, e eu vou pedir para que Deus abençoe Boaz. Ela pede a bênção de Deus para Boaz, porque ela sabe que Deus é um Deus que abençoa também. Ela não deixou de servir a Deus. Quantas pessoas deixam a igreja, deixam o caminho de Deus, deixam de servir a Deus, de adorar a Deus, por coisas tão pequenas, irmãos. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, estava pobre, junto com uma nora pobre, mas ela continuou servindo a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus abençoou Noemi com um neto. Versículo 14 e 15 diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Você não ficou sem um resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. Um menino, o neto dela, vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Deus te deu Ruth, que é melhor do que 7 filhos, e ainda deu um neto para você. Versículo 16 diz: Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. Versículo 17: e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino de Obed. Obed significa servo. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Este é o pai de Jessé. Quem é o pai de Jessé? Obed, o neto, o filho de Ruth. Versículo 18 ao 22 diz: estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, que casou com Ruth. Boaz gerou Obed, o filho que ele teve com Ruth. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vale a pena servir a Deus. Estes 3 personagens, Boaz, Ruth e Noemi, eles serão lembrados para sempre. Boaz era um homem honesto. Ruth era uma mulher que temia Deus e que confiou em Deus. E Noemi, mesmo sofrendo, não deixou de servir a Deus. O nome deles nunca mais será esquecido. E existe um nome, existe um livro que foi dado o nome, este livro leva o nome de Ruth. Já pensou nisso? Leva o nome de Ruth. Deuteronômio 23:3 diz: nenhum amonita, ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Havia uma lei que dizia: os moabitas são amaldiçoados. Eles não podem fazer parte da congregação, do povo de Deus, até a 10ª geração. Ruth é uma moabita. A nação dela era uma nação amaldiçoada, e Deus a trouxe para o povo de Israel. Os moabitas não podiam fazer parte do povo de Israel. Mas sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth não apenas fez parte do povo de Israel. Ruth fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 1, o 5 e o 16. Registro da genealogia
de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha, dá outra pregação, Raabe aqui, gente. Deixa para outro dia. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Sabe o que nós aprendemos nessa noite? Ruth, ela foi resgatada, primeiramente por Deus, depois por Boaz. Ela vinha de uma família amaldiçoada. Eles não podiam fazer parte do povo de Israel, mas além de fazerem parte do povo de Israel, Deus deu uma bênção maior. Falou: você vai fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Se você for puxando os antepassados de Jesus, você vai chegar a Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Nós aprendemos o seguinte, irmãos. Eu não sei como a sua vida estava. Talvez você não merecia fazer parte do povo de Deus. Talvez você foi uma pessoa que a vida inteira deu trabalho. Mas Deus preparou um resgatador para você, para te resgatar. Deus preparou um resgatador para Ruth, chamado Boaz. Ele se sacrificou. Ele teve que abrir mão do seu dinheiro, comprar uma terra que depois não seria dele. Ele teve que sustentar uma mulher para o resto de sua vida. E o filho dela seria herdeiro dessa terra. E ele teria que sustentar também a sua sogra. E Boaz, ele acolheu Ruth, ele cuidou de Ruth, ele se sacrificou por ela, ele lutou por ela. E o nome de Boaz nunca mais será esquecido. Nunca mais, porque ele se sacrificou por ela. Nós temos um outro resgatador, que é maior do que Boaz. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador. Se o nome de Boaz nunca mais será esquecido, sabe o que aconteceu com o nome de Jesus? Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Boaz se sacrificou financeiramente. Cristo deu a sua vida. Você que está aqui nesta noite, que é um salvo em Jesus, um eleito de Deus, você foi comprado com o sangue de Cristo. Você foi comprado com o sangue de Cristo. E o nome dele está acima de todo nome. Ruth foi uma mulher abençoada. Primeiro porque ela se entregou a Deus e Deus preparou para ela Boaz. Boaz foi bênção na vida dela e na vida da sua sogra, Noemi. Deus preparou para ela um resgatador. Este resgatador, Boaz, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. Alguém que é maior do que Boaz, veio a este mundo, sofreu, morreu para nos salvar. Ruth foi uma mulher que Deus abençoou, porque ela confiou no resgatador que Deus proveu para ela. E por confiar no que Deus proveu para ela, Ruth é lembrada até hoje. Tem um livro que leva o seu nome, e ela é bisavó de Davi, o rei Davi. E Jesus Cristo é chamado a raiz de Davi. Jesus veio da casa de Davi. A minha pergunta para você nesta noite é: você já tem um resgatador? Cristo te resgatou das trevas? Como está a sua vida hoje? Como você se encontra hoje? Ruth vinha de uma linhagem
amaldiçoada. Como está a sua vida hoje? Teu casamento, a tua vida espiritual, como que está a sua vida emocional, como você se encontra nesta noite, sua família. Como está o teu coração nesta noite? Ruth, ela tinha perdido tudo, perdeu o marido, tinha apenas uma sogra, mas ela disse, o Deus da minha sogra será o meu Deus, eu vou servir a Deus. E ela foi para Belém, e é interessante que em Belém, onde o palco de toda essa história, é o mesmo lugar onde Cristo nasceu, foi em Belém. Como está a sua vida nesta noite? Você já foi até aquele que nasceu em Belém? Você já se entregou a Cristo? Se você é uma pessoa salva, que foi resgatada por Deus, você não tem motivos para se desesperar. A Bíblia diz que Deus nos deu Cristo e com Ele nos dará todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Como foi o final de Ruth? Foi um final feliz. Aí você pode dizer assim, mas nem sempre é assim, pastor. Tem muitos crentes que morrem em meio ao sofrimento. Alguns crentes morreram nas arenas, sendo comidos por leões, outros morreram sendo queimados. Nem sempre o final é assim. Mas quem disse que esse é o final? A Bíblia diz que um dia Cristo virá para te buscar. E se você já estiver morto, a Bíblia diz que você vai ressuscitar. E a Bíblia diz que Cristo, o nosso resgatador, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E onde Ele estiver, nós estaremos também. E a Bíblia diz que onde Ele está, não há morte, não há choro, não há pranto, não há doenças. Onde Cristo está, nós estaremos também. Você já se entregou a Cristo? Ele é o nosso resgatador. Se você já é um salvo em Cristo, não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Você está passando por momentos difíceis, mas lembre-se, Deus enviou Jesus Cristo por você. Ele te amou. Você está passando por um momento difícil na sua família, com seus filhos, lembrem-se, Deus amou você e deu seu único filho. Ele deu um resgatador para você. E se você ainda não se entregou a Cristo, então hoje é dia de você vir até Ele. Não saia daqui sem clamar por Ele, dizer, me salve nesta noite, seja o meu resgatador, mude a minha história. Não saia daqui nesta noite sem falar com Cristo, aquele que Deus colocou o nome dele acima de todo nome. E talvez o seu nome não vai ser lembrado mesmo. Talvez muitas pessoas, seus netos, seus sobrinhos, não vão lembrar de você. A terceira geração que virá depois de você, talvez não se lembrará de você. Isso não significa que a sua vida foi uma vida fútil. Muitos cristãos morreram no anonimato. Mas a Bíblia diz que o nome de todos eles não está nas grandes páginas dos jornais, das revistas mais famosas deste mundo. Mas a Bíblia diz que o nome de todos eles está escrito no livro da vida. Talvez você não será lembrado pela terceira geração que virá após você, mas Deus sabe o seu nome. E mais, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça hoje. Ele sabe quem é você. O duro vai ser pessoas que foram famosas aqui, chegarem diante de Deus, diante de Cristo, e Ele diz, quem é você? Nunca ouvi falar, não conheço vocês, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Para que você seja lembrado,
para que o teu nome não seja esquecido. Seu nome não precisa estar numa revista famosa, seu nome tem que estar no livro da vida. E só tem um jeito do seu nome parar lá, se você se entregar a Cristo nessa noite. Se você já se entregou, louve a Deus. Louve a Deus, você tem um resgatador. Sabe o que ele disse? Ninguém pode tomar eles das minhas mãos. Aqueles que o Pai me deu, ninguém tira eles daqui, ó. Vocês estão guardados por Cristo. Vamos orar?